Olá, irmão, graça e paz. Hoje aprenderemos sobre pensamentos, como controlá-los e como pensarmos de forma assertiva para que possamos alcançar o sucesso. Meu nome é João, sou pastor missionário. Quero hoje entrar sem delongas no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 20. Tá? Abra comigo essa Bíblia. Eu quero agradecer também a você, meu irmão e minha irmã, que é compartilhador da mensagem, tem ajudado o ministério a crescer. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de você, ouvinte, você que compartilha o áudio, você que participa desse áudio, você que tem aprendido. Deus tem dado muita graça, né, a todos nós e muitos testemunhos têm sido compartilhados e eu fico muito alegre por isso. Marcos 7,20 vai falar o seguinte: o que sai da boca do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adúlteros, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu quero aqui contextualizar com vocês, né, o que acontecia aqui nesse momento, que Jesus falou isso e foi narrado e foi escrito por Marcos. Nesse momento, os discípulos de Jesus, eles iriam comer, né, à mesa, e eles sentaram-se e começaram a comer sem lavar as mãos. Isso escandalizou, né, um povo, umas pessoas que estavam ao redor que eram religiosas. Eu quero ressaltar aqui que a religiosidade, irmãos, ela mata. Porque Jesus disse o seguinte: não é porque eles estão colocando as mãos sujas nos alimentos que isso vai contaminar eles. Mas o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E isso é interessante porque isso é vamos falar assim, é um tapa sem mão na face de um religioso. Porque existem muitos religiosos hoje em dia que dão preferência a seguirem preceitos humanos, a sistemática humana, e esquecem do mandamento de Deus, que é o amor ao próximo, que é fazer o bem, que é entregar a sua vida em prol de um propósito. E eles preferem fazer coisas para se mostrarem, para arrotar uma falsa santidade, entendeu? Se vestem de forma, né? Não dizendo que você não deve se vestir de forma plausível, de forma santa, de forma com pudor. Não estou dizendo isso. Mas estou falando que tem pessoas que se escondem atrás de roupas, se escondem atrás de religiosidade. E a religiosidade, irmão, não vai te salvar. Eu quero deixar aqui bem claro que esses áudios não são religiosos. Esses áudios são com o intuito de ocasionar uma mudança espiritual. Aqui eu trago Bíblia. Aqui é Segredo do Dia, tá bom? O nosso título do áudio. Mas também eu trabalho com um projeto chamado Segredos da Bíblia. Porque o foco é a Bíblia, o foco é a palavra e o foco é Jesus. Então a única salvação, a única forma de nos salvarmos é nós crermos no Senhor Jesus. É nós entendermos a palavra da vida eterna, que Ele assim profetizou, falou, e Ele é o principal, né, autor. E nós buscarmos isso para a nossa vida e com a nossa fé alcançarmos essa salvação, que é uma salvação imerecida, porque eu não mereço. Eu não sei se você acha que você merece isso, mas eu não creio que mereça. Eu creio que eu posso, pela minha gratidão, pelo meu reconhecimento a Deus, porque eu reconheço pelo que Ele fez, né, o que Ele fez pela minha vida, eu me mantenho em obediência, eu me mantenho em santidade, eu me mantenho tentando seguir os preceitos de Deus e não de homens, para fazer a vontade dEle e que a vontade dEle se cumpra em minha vida para a glória e honra do Senhor. Então, que você possa também buscar a espiritualidade, buscar ser de Deus, buscar a Jesus Cristo, que é o principal e a nossa pedra angular, o nosso fundamento. Continuando aqui, Marcos 7,20 em diante, Jesus vai falar sobre isso, que ele diz que o homem não se contamina pelo que ele ingere, mas sim pelo que sai da boca. E interessante ressaltar o versículo que se encontra aqui no versículo 23, que diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando Jesus fala procedem de dentro, ele está falando sobre questões de pensamentos. Então eu quero ressaltar a você sobre isso, que você tome cuidado com os pensamentos que você tem. Porque todo pensamento que você tem, ele vai gerar uma emoção, que vai gerar automaticamente uma ação, né? E essa ação ela vai ser ou a favor ou contra o reino de Deus.
Mateus 7,12 vai falar que quem não é contra Jesus é a favor de Jesus, e quem não é a favor é contra, né? Não tem como a gente ficar em cima do muro. Aquele que não está juntando, ele está espalhando. E o que não está espalhando, automaticamente ele está juntando. Então, assim funciona no reino espiritual. Se você trabalha em prol do reino, com certeza você é um homem ou uma mulher de Deus que está fazendo a vontade do Senhor. Mas se você também não faz nada e negligencia o seu ministério, negligencia a sua família, negligencia as suas responsabilidades, infelizmente você está trabalhando contra o reino de Deus. Você está deixando as coisas acontecerem de uma forma natural. E não vivemos por vista, vivemos pela fé. E entendemos que quando vivemos pela fé, a nossa forma de vida tem que ser sobrenatural e não natural. O natural pertence aos demais, mas os filhos de Deus pertencem ao sobrenatural. Eu quero que você possa entender que os maus pensamentos, eles fazem com que nós, assim, a gente venha a pecar. Tiago, na sua epístola, vai dizer que nós somos enganados pela nossa carne e nós concebemos o pecado e logo damos à luz. Então, por que ele fala conceber, Conceber sobre a vontade? Porque o pecado começa dentro e não fora. Logo eu tenho uma vontade, essa vontade ela é manifesta em minhas emoções, em minhas vontades internas, uma emoção gerada sobre algo, e logo eu pratico isso. Seja um adultério, seja um homicídio, seja um falar mal de um irmão, seja um tratar alguém mal, seja lá o que for. Toda a minha ação, ela veio do meu coração. Então Jesus está falando aqui para você e eu vigiarmos no que nós estamos pensando, vigiarmos no que nós estamos entendendo o que é a vida. E eu te dou um conselho agora acerca dessa palavra e para você mudar. Se de repente você está cometendo algum tipo de pecado, de repente você está, não sei, aprisionado em algum hábito ruim que você está vivendo, e isso serve até para você mudar também seu comportamento. Então guarda isso, esse segredo que eu vou lhe falar acerca do que está na Bíblia. Quando você quer mudar um hábito, você tem que mudar o ambiente. Porque mudando o ambiente que você frequenta e mudando também as coisas que você faz, automaticamente você muda os seus pensamentos. Então, se você não tem hábito de ler Bíblia, comece a ler, mesmo sem vontade. Se você não tem o hábito de orar, comece a orar mesmo sem vontade. Se você dorme quando você vai para o joelho, ore de pé, porque Deus conhece o teu coração, conhece a tua sinceridade. Guarde isso. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o seu coração. Então, o que você tem que priorizar para Deus? A sua prioridade para Deus é a sua sinceridade, tá? Nunca deixe de ser sincero. Nunca tente enganar a Deus, que primeiro você não vai enganar, você vai ter se auto-enganando, e enganando pessoas ao seu redor, mas Deus você não engana. Então, seja sincero a Deus, confesse os seus pecados, confesse as suas falhas, confesse as suas debilidades. Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu tenho um problema nessa área aqui, assado, me ajuda. Se você tem um problema vamos dar um exemplo aqui, com prostituição, se você tem problema de ver vídeos e material pornográfico, o que você tem que fazer? Parar de ficar mexendo na internet em horários específicos que você sabe que você pode ver essas coisas. Se você tem problema de beber cerveja, de ser alcoólatra, o que você tem que fazer? Parar de frequentar bares, parar de comprar cerveja para sua casa, deixar na geladeira, parar de fazer coisas que vão influenciar você a tomar atitudes ruins. Então tudo começa com o ambiente vai te influenciar a você tomar atitudes ruins, porque o ambiente influencia nos seus pensamentos, os seus pensamentos vão gerar emoções em você, essas emoções, infelizmente, elas vão te dominar. Então, assim que funciona, se você não domina os seus pensamentos te dominam, e infelizmente, se você deixar ser dominado pelos seus pensamentos, você ficará na carne, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que o homem na carne, infelizmente, ele é levado a pecar voluntariamente, de uma forma voluntária e involuntária, Ele, querendo ou não, ele peca, porque ele está na carne. Então a carne ela já conduz ao pecado, devido a esse problema, a essa inclinação, porque o pecado habita na carne. Mas quando nós somos filhos de Deus e nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós buscamos a força nele, porque ele é o nosso Redentor, ele nos dá força, ele nos fortalece e ele nos direciona para tomarmos atitudes diferentes. E ele com certeza vai te ajudar nessa sua peleja. Então o conselho que eu dou hoje é: mude seus pensamentos, mude a sua percepção de vida, mude suas amizades, mude seus ambientes, mude vídeos que você vê no Facebook, no Instagram, mude pessoas que você anda, mude tudo que você faz que não venha agregar no reino de Deus. Porque eu volto a repetir,
aquilo que não está juntando, está espalhando. Aquilo que não está somando, está subtraindo. Não existe em cima do muro para Deus. Não existe mais ou menos para Deus. Tudo aquilo que não soma, diminui. Porque Tiago também disse, se nós nos tornássemos, se a gente se tornar amigo do mundo, automaticamente a gente se torna inimigo de Deus. Mas também, se nós formos amigo de Deus, a gente se institui ali, a gente se torna inimigo do mundo. Então, em nome de Jesus, que você possa compreender essa palavra, seja para a glória e honra do Senhor, e que você possa crescer na graça e no conhecimento através desses áudios. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus e que o amor do nosso Deus, Pai amado, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração e todos que estão à sua volta. E se você crê nessa palavra, diga amém.